Fala galera, professor Rafael de Filosofia, e nessa aula a gente vai dar prosseguimento àquela aula que eu mandei para vocês sobre epistemologia, né, sobre a teoria do conhecimento. Essa é a continuação. Então, só para lembrar, naquela aula a gente falou sobre o surgimento da ciência moderna, né, que a filosofia da teoria do conhecimento na Idade Moderna, ela se preocupa com a observação, a hipótese e o teste, verificar se a hipótese é verdadeira, testar se ela é verdadeira ou não. Tá? Isso é uma preocupação da Idade Moderna e é por causa disso que vai surgir a ciência moderna. Naquele vídeo eu apontei Galileu Galilei como um dos pais da ciência moderna. O outro pai é Francis Bacon, né? Tem dois pais da ciência moderna. O Galileu seria o pai porque ele aplicou essa ideia de você testar, né? Como o exemplo que eu dei na outra aula, né? Ele foi, ele, ele pegou a teoria do Copérnico, aprimorou lá o telescópio e ele verificou se era real ou não. Ele testou, certo? E o Francis Bacon, ele vai ser pai por um viés mais teórico, porque é ele que teoriza que a gente deve testar os conhecimentos. Galileu, então, é pai porque fez. Francis Bacon, porque teorizou. Então, vamos lá. Francis Bacon, então, filósofo inglês, nascido em 1561, faleceu em 1626. E olha o que ele diz aí, ó. O conhecimento deve ser testado, como eu havia dito. Por isso, também pai da ciência moderna. Então, dois pais, Galileu e Francis Bacon. Também é do Francis Bacon a frase saber é poder. Essa frase ainda é usada, né? Saber é poder. O que o Francis Bacon quer dizer com isso? De com o saber, com o conhecimento, o homem vai dominar a natureza e usá-la ao seu bel proveito. Certo? Pelo saber, o homem vai ver o que ele pode produzir da natureza e ele mesmo usar. Ele usar para si próprio, em benefício próprio. Então, saber é poder. Eu, tendo saber, eu tenho poder sobre a natureza. Eu domino a natureza em meu proveito, o proveito do homem. Beleza? E ele vai criticar aí algumas ideias pré-concebidas. E aqui, gente, sempre que ele critica essas ideias pré-concebidas, ele está batendo no Aristóteles. Porque na física aristotélica, como a gente viu, o mundo era geocêntrico. E na Idade Moderna isso se provou falso. Né? E ele vai dizer, caramba, quanto tempo a gente demorou para perceber isso? Porque a gente foi levando em consideração a ideia já pré-estabelecida, já pré-concebida do Aristóteles. Certo? Então ele vai dizer para a gente tomar cuidado com os ídolos. O que são os ídolos? Falsos deuses, né? A gente cultuar aquela ideia. Aristóteles disse isso, então está certo. Não, isso são falsos deuses. Isso são ídolos. E esses ídolos são prejudiciais ao entendimento, porque eles nos conduzem ao erro. A gente não pode nos pautar pelo ídolo. A gente tem que se pautar pelo teste. O conhecimento deve ser testado. E aí ele vai elaborar uma teoria, né, sobre esses ídolos. Né, quais são os ídolos que fazem com que o homem se engane? E ele vai dar 4 nomes aí. Ídolos da tribo, ídolos da caverna, ídolos do fórum e ídolos do teatro. A gente vai ver agora na próxima lousa sobre cada um deles. Continuando então aqui nessa próxima lousa. Pessoal, lembrando que eu quero que vocês copiem a lousa no caderno de vocês, porque quando voltar à aula presencial eu vou dar visto, tá? Então, desde aquela primeira aula sobre epistemologia que eu passei, eu quero que vocês escrevam aquilo no caderno, tá? Quando eu enviei o vídeo, ele ainda não tinha descrição, mas como eu quero que vocês escrevam, eu coloquei lá no vídeo, na descrição, tudo que eu escrevi na lousa, tá? Então, para ser mais fácil, é só vocês entrarem naquele vídeo, para quem ainda não copiou, abrir a descrição e já copiar no caderno, depois começar a copiar essa aqui, que é a continuação. Então vamos lá. Francis Bacon, os 4 ídolos. Ídolos da tribo, né, o primeiro deles. Imperfeições do intelecto que nos faz acreditar erroneamente nos dados do sentido. Esse aqui, então, é o ídolo da tribo, os ídolos da tribo. Né? Como assim? Imperfeições do intelecto que nos faz acreditar erroneamente nos sentidos.
Pensa quando você olha para o céu e vê uma estrela. A gente vê ela pequena, né? A ponto de, pelo nosso intelecto e nosso sentido, a gente achar que é maior do que a estrela. Só que quando a gente vai ver, as menores estrelas têm aí 20 quilômetros, 40 quilômetros de tamanho, né? Ou seja, são todas maiores que a gente. Mas, por um dado falso do intelecto e dos sentidos, que eles chamam de ídolos da tribo, a gente se engana. Esse é o primeiro ídolo. Segundo, ídolos da caverna. Tomar o mundo particular como verdadeira realidade. Tomar o meu mundo, a minha própria caverna, como a verdade. O que acontece dentro da minha caverna é a verdadeira realidade. Por exemplo, o cara fala assim, não, na ditadura militar não teve tortura nenhuma, porque eu vivi aquilo lá e eu não vi nada disso. Ou seja, você tomou a tua caverna como realidade. E quando você vai analisar os documentos históricos, você encontra lá uma série de pessoas que desapareceram, né, registros de tortura. Você vê que isso é uma mentira. Né? Outro exemplo de ídolos da caverna. Vamos supor aí que você pegue o coronavírus e você tome um suposto remédio, vamos lá dizer cloroquina, né, já que estão falando bastante. E você se sente bem. E você fala, não, a cloroquina cura o coronavírus, porque eu tomei e eu melhorei. Só que você pode ter melhorado por outros motivos, você não sabe. Mas, pela experiência da tua caverna, você toma aquilo como verdade e sai falando que a cloroquina é a cura para o coronavírus. Pode nos levar ao erro. Terceiro ídolo, ídolos do fórum. Problemas da comunicação. Palavras são tidas como idênticas às coisas que designam, mas raramente há um acordo sobre o que significam. É você tomar as palavras como verdade. Né? A gente vê muito isso no debate político. Você vê um chamando o outro de fascista, um chamando o outro de comunista, né? E raramente as pessoas são de fato, né? Será que o cara que eu chamei de comunista é de fato comunista? Às vezes a pessoa só reproduz e nem sabe o que é. Ou fascista, né? E aí acaba gerando um engano do que seja fascista, do que seja comunista, ou do que seja feminista, né? Então, feminismo, por exemplo, você lutar por igualdade de gênero. Aí tem gente que distorce porque entende que a atitude de você colocar a mulher acima do homem é feminismo, e sai falando. Né? E as pessoas escutam e vai criando aí uma confusão nos conceitos. Certo? Outro exemplo de ídolos do fórum, problemas da comunicação. Que esse até é engraçado, aconteceu com a minha tia, e nesse exemplo a gente já mata também o da caverna do fórum. A minha tia, ela já é idosa, né? E ela falou, gente, é mentira esse negócio de que cerveja zero não tem álcool. É? Como assim, tia? Ela disse, eu tomei a Antártica Sub-Zero e fiquei bêbada. Ou seja, esse zero não era de teor alcoólico, dizia respeito à temperatura, Sub-Zero. E ela confundiu a linguagem e se equivocou no seu entendimento. E também ídolo da caverna, porque ela tomou aquela situação dela como real e falou que as cervejas sem álcool são uma enganação, partindo de uma experiência pessoal dela. Certo? Então, problemas da linguagem, que nos leva ao erro, e também da caverna, nesse exemplo da minha tia. Bom, e o último, ídolos do teatro. Doutrinas filosóficas que, como teatro, não passam de invenção especulativa. Aqui também ele está falando de Aristóteles, né? Como se as ideias do Aristóteles fossem meras invenções especulativas. Ele não testou. Eu acho que é assim, eu estou especulando. Mas ele não testou e a gente toma esse teatro como verdade. Né? E aí, daí até o nome do livro do Francis Bacon, né? Porque o livro em que o Aristóteles expõe essas ideias de física chama-se Organum. O livro do Francis Bacon chama-se Novo Organum. Né? Ou seja, eu vou dar uma cara nova a isso tudo aqui. E para o Francis Bacon, então, como que se combate os ídolos? Pelo método experimental. O método experimental, testar a teoria, é isso que combate os ídolos. Tá?
Esse método experimental é o método indutivo, que a gente viu na primeira aula, ou seja, que testa os particulares e daí se chega a uma ideia geral, né? E ele leva em consideração, ele valora aí a causalidade, que é a lei de causa e efeito. Ou seja, eu vejo que X causa Y. De novo, X causa Y, X causa Y. De tantos particulares, eu exponho a minha ideia geral. X causa Y. Método indutivo, do particular ao geral. Beleza? Qualquer dúvida, escreva nos comentários do YouTube, me mande um e-mail filosofia.quarentena@outlook.com e a gente vai se falando. Beleza, só isso mesmo. Até a próxima.